Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o Mais Que Som, roda a vinheta. É isso aí, gente. Estamos hoje voltando aqui para o nosso estúdio da TV Viva Promessa, depois de ter encerrado o Mais Que Som na sua igreja, que foi com a galera lá de Parque do Chaves. Você que ainda não acompanhou esses programas, acesse aí o YouTube e confira esses episódios. Foram muito legais, uma experiência super bacana, mas chegou a hora da gente voltar pro estúdio. E hoje eu tô recebendo uma pessoa muito querida, muito especial, que é a Júlia Rocha. Fala, Júlia. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Não, deixa no vácuo. Quase deixei. Quase me deixa. Que prazer receber você aqui. Prazer é tudo meu. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, a Júlia, ela é estagiária da celebração, viu? Então a gente tá em fase... de teste. Fase probatória. Pra ver se a efetivação vem ou não. A Júlia, falo, mas é brincadeira, viu, gente? A Júlia já participou com a gente, já participou com a banda na Com 25. Na Com. Foi uma experiência muito top. E a gente ficou super feliz de poder contar com você, Júlia. Foi uma experiência muito bacana, eu fiquei muito feliz. Sinta-se amada e abraçada por todos nós. Obrigada. Bom, Júlia, como já disse aqui, você é da Promessa Barão. Isso. E a primeira pergunta que eu tenho pra você, o que você faz na Promessa Barão? É só 50 minutos de programa, tá? Seja breve aí na relação. É o Ministério Severino, no Promessa Barão. Brincadeira. Minha igreja local, né? Há 23 anos, que é a idade que eu tenho. Tô lá desde a barriga da minha mãe. Faço parte do Ministério de Louvor. E recentemente recebi um direcionamento para ajudar no Ministério Kids também, em relação à música com as crianças. Olha que legal. Eu não sabia dessa, não. É novidade. Olha, as novidades. Estagiária crente. Gente, novidades. E a gente percebe, assim, que você é uma pessoa muito ativa na igreja. Então, Ministério de Crianças, que mais? Aí tem a recepção. Tem o de mulheres também. Afinal, você é mulher, né? Graças a Deus, Deus é bom. E no Ministério Jovem também, né? Tanto na local quanto na Paulista. Legal. Bem legal. bacana. E é interessante como a música, ela acaba sendo um ministério transversal, né? Sim. Então, a gente que é da música acaba sendo de tudo, né? O Ministério de Louvor, ele não só canta sábado e domingo. Exatamente. A gente acaba cantando pras crianças. Eu também todo canto mundo. na minha igreja, às vezes, pras crianças. A minha esposa, ela me escala, né? Então, de vez em quando, o culto infantil é comigo. e eu curto muito fazer isso. O meu ministério, ele é praticamente gira em torno de musicalização infantil, de crianças e tal. E realmente é uma coisa que enche o meu coração, assim. Não sei se com você é do mesmo jeito. Não, sim. Inclusive, tem uma experiência muito legal pra contar já. Foi a primeira vez que eu participei do Ministério Kids. Foi semana passada, no sábado passado. E as crianças estavam muito animadas. Porque a tia Júlia, ia estar com eles ali, né? Legal. Ensinando e tal. E aí, eu não sei, não sou professora, né? Acredito que eu não tenho essa vocação, assim, de ensinar, né? Ainda tenho um pouco de dificuldade nesse sentido, mas a gente tá ali com as professoras, elas ajudam. Mas eu aprendi uma coisa quando criança, quando adolescente, aquela brincadeira do pã-pararana. Infalível. Só que não funcionou lá. Tem daquela, quem está me ouvindo, bata uma palma. Às vezes... Nossa, quando eu fiz essa brincadeira do pã-pararana, eles... Papá! Super, assim, animados. Eu falei, cara, acho que hoje não vai rolar. Vai ser mais um primeiro momento, assim. Estavam super animados. E essa relação sua com a música, ela começou na sua infância ou é algo mais tardio? Não, começou na infância já mesmo. Sempre gostei de cantar e de dançar também. Já fiz parte do Ministério de Dança legal. da igreja. A gente, inclusive, amigas que estão assistindo, a gente dançava com uma saia rosa. Choque, assim. Manda um beijo super rosa. Amigas que beijo, dançam. amigas. E a sua trajetória cantando, como é que foi a primeira vez, assim, que você cantou? Acho que a primeira vez foi um solo mesmo, na igreja. Por insistência do meu pai, né? Que pai é aquela coisa de fã, né?
Não tem como. Todo mundo tá achando horrível, Mas o pai tá filmando assim com o celular, né? Tá lindo, filha, tá lindo. Legal. Então acho que começou com um solo. E aí, na época, a minha galera, que são os meus amigos até hoje, a gente tinha a banda de adolescentes, né? Que o Ministério de Louvor Oficial da igreja, que ajudava a gente na época. E aí, a gente ministrou enquanto adolescentes, assim. E aí, depois veio o convite para fazer parte do Ministério Oficial, assim, né? De sábado e domingo. Mas eu ainda era adolescente quando fui convidada. Então, acho que eu já tenho uns 10 anos de Ministério de Louvor. Você já é uma jovem senhora. Sou uma jovem senhora, de 23 anos. Mas eu acho que é uma vantagem de quem é do Ministério de Música, assim, da igreja, de louvor, porque a gente começa cedo a responsabilidade vem cedo também. Sim, e em todo lugar, eu acho que a promessa, ela, de certa forma, ela tem uma cultura discipuladora para essa turma. Porque existe ali uma tolerância, né, musical com a garotada. Então ninguém exige, né, aquela Não. perfeição toda. A igreja, ela é compreensiva. Então todas as vezes que as crianças, os adolescentes, eles vão participar dos cultos, a impressão que eu tenho é de que eles são abraçados pela igreja nesse sentido. Né? E eu sinto a mesma coisa, inclusive até hoje, assim. Essa nova geração de adolescentes, de crianças, que a gente tem uma criança, tipo, acho que o Joãozinho, acho que tá com 8, 9 anos, toca bateria, cara. Que legal. O Heitor, acho que tem 7, toca teclado. O João que é o filho do pastor Davi, Isso, né? esse João, mesmo. joga na câmera aqui, ó. Um abraço, João. Eu sou teu fã, hein, cara. Pega firme aí, continue e não desiste, viu? Não, ele é Eu tinha top. que mandar esse recado pra ele. Tudo bem. O pastor Davi, ele mostra o João tocando pra mim desde de muito cedo, assim. Aquilo que eu falei dos pais filmando a gente, né? Sim, e ele mostrava pra mim e o João sempre demonstrou. Tenho certeza que os outros também são assim, né? Porque criança e música Com certeza. é um negócio que foi fofinho, né? Dá certo, né? E o João, desde pequenininho, eu vejo ele tocando e tal. É muito legal, E é algo relevante para o ministério. Sim. Porque o que acontece? Quando as crianças elas começam cedo na música, isso cria vínculos de amizade entre eles. Então eu tenho certeza que essa galera da sua primeira banda aí são seus amigos até hoje. Sim. Cria um vínculo com o evangelho. Porque a música ela tem esse caráter também de ensino, né? Quem tá cantando uma música ou quem simplesmente tá ouvindo uma música está aprendendo alguma coisa. Sim. E os valores do evangelho estão sendo ali repetidos e repetidos na cabecinha das crianças e eles associam esses valores, né? Não existe nada que a gente cante, que a gente ouça em música que simplesmente passe pela nossa cabeça e vai embora. Tudo que a gente ouve deixa alguma coisa. Sim. Ou uma lição pro bem, ou uma lição pro mal. Às vezes música ruim deixa uma lição pro bem. Fala, nossa, esse negócio aqui é muito ruim, não devo ouvir isso. Mas a música, ela tem essa característica, sempre deixar algo, né? Inclusive, esse direcionamento que eu comentei, né, que eu recebi do Espírito Santo pra ajudar na música com as crianças, foi justamente sobre isso. E a gente nem comentou sobre isso antes, hein? Deixa eu deixar no ar aqui. A gente nem falou sobre isso, a gente falou sobre um tanto de coisa, não né? falou sobre isso. Foi justamente sobre isso. Às vezes eu acho que as nossas crianças são muito infantilizadas, sabe? Sim. Quando atingem uma certa idade, que já conseguem entender que se às vezes fizer birra ganha alguma coisa, coisas do tipo, então elas conseguem entender o que a música tá contando. E aí, na semana passada, eu fui ensinar pra eles a música Quem é Esse, sabe? Uhum. E aí eu tava explicando a história por trás da música, né? O que significa... como assim a gente tá cantando Quem é Esse? Então, quem é esse? Jesus. O que ele faz? O que ele é pra nós, né? O que ele pode fazer por nós? Foi no meio da bagunça, mas a gente estava ensinando do mesmo jeito. Então, eu acho que isso é muito interessante. Às vezes a gente canta muita coisa e nem entende o que a música realmente está contando, né? A gente está cantando, está adorando, mas a gente realmente não entende qual que é a história por trás da música, qual que é o versículo base dessa música, né? A gente se perde um pouco, às vezes, nesse sentido também. Quando a gente faz isso, a gente perde a melhor oportunidade que a música nos proporciona, que é justamente essa, de refletir, de entender as coisas. Então você que está assistindo a gente e ouve música no automático, mude de postura, porque você está perdendo oportunidades de aprender o evangelho, de fixar, até o conselho que a Bíblia mesma traz para nós de inculcar os valores do evangelho na nossa cabeça. Então não perca essa oportunidade, gente. Aproveita essa oportunidade. E falando de música, vamos ouvir você cantar, né? Também é importante, né? Vamos lá.
sobre o pecado. O seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É isso, gente. Estamos de volta. Antes de eu voltar com a Júlia, eu quero te fazer um convite. Você que não segue as páginas da Celebração Promessista no Instagram, vai lá agora, mas vai agora, imediatamente. Segue lá, @Celebração Promessista no Instagram, e segue também a nossa página aqui do Mais Que Som, que é o Mais Que Som no Instagram. Então, @Mais Que Som, segue a gente lá, vamos ajudar lá a crescer nosso perfil do programa. É isso, né? Tem que fazer um merchan, né? Você já segue, Júlia? Com certeza. Você foi uma das primeiras a seguir. Com né? certeza. Isso aí, siga, gente. curte, compartilhe também. A gente tem um grupo secreto, né? Que eu mando lá e falo, gente, ó, tem que ir pra participar, pra ser estagiário. O estagiário sofre até aqui, viu, gente? Precisa curtir, comentar. E comenta lá, gente. Esse comentário, ele ajuda pra caramba, assim, porque
o Instagram ele vai entender que é relevante aquele conteúdo e aí mais pessoas vão conhecer. E a gente não tá aqui pra falar sobre a gente tá aqui pra falar sobre o evangelho, né? Sim. Algo que você falou que me chamou a atenção na sua fala foi esse direcionamento do Espírito, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente trata as coisas da igreja como se fossem ou uma vocação pessoal, natural. Então você disse assim, eu não sou professora. Então, assim, poderia ser uma barreira para dizer, não, Júlia, você não serve para isso. E uma barreira criada pela gente mesmo, né? Por você mesma, de dizer não. Mas nós temos uma diferença, que é esse chamado do Espírito, né? A gente entende que essas coisas, elas são coisas sobrenaturais. Que a gente faz não é fruto do nosso pensamento, do nosso coração ou da nossa própria vontade, mas que o Espírito, ele proporciona isso pra gente. E aí, de bate pronto, assim, eu quero te perguntar, como foi essa sua primeira experiência? Vou colocar nesses termos, né? A sua primeira experiência espiritual, quando você entendeu que o seu ministério era cantar, que você entendeu que Deus estava te chamando para isso. Porque às vezes a gente vai fazendo criança ali, né? Mas quando foi esse momento decisivo na sua vida? Foi um retiro, foi um RC, não vou lembrar muito bem o ano, acho que foi 2017, 2018, agora não vou lembrar. E, cara, eu fico até meio assim de falar, porque eu sou muito teimosa, sempre fui muito teimosa. E eu sou teimosa, inclusive, com Jesus. Eu costumo brincar e costumo comentar sobre. Eu sou muito teimosa. Você que é teimoso com Jesus, pare de ser teimoso. Não sejam como a estagiária de celebração, por favor. Sempre fui muito teimosa, assim. E às vezes com temor também, né? De escutar, às vezes, a voz e falar, não, isso é coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Pra lá. Isso é coisa minha, eu vou ficar aqui. E aí, no retiro, tinha uma banda lá em específica, nossa, com gente promessista mesmo. E aí, o Espírito Santo me incomodou muito pra orar sobre... por uma pessoa que tava ali em cima do palco. Aí eu falei, não, lá em cima... por que não pode? Por que não foi ontem? Tava aqui embaixo, não tocou. Né? E eu fiquei ali com essa discussão, tipo, de verdade mesmo, orando e brigando. Esse dilema, vou, não vou. E aí o Espírito Santo foi muito claro, assim, ele falou, você é um instrumento. Você não vai fazer nada, eu que vou fazer. Você só vai precisar estar ali. Então, beleza. Eu falei, então beleza. Então, já que é assim, então vai você. Então eu vou, né? E aí eu subi ali de cantinho no palco e tal. E, inclusive, foi até um culto que não... Sabe quando a gente tenta muito e não vai, né? Parece que as coisas não fluem. E aí eu subi, e aí eu perguntei, né? Falei, oi, tudo bem? Posso orar por você? Aí ele falou, pode. E aí eu orei, assim, e o Espírito Santo fez, né, o que precisava ser feito, falou. Eu não lembro, assim, foram coisas pessoais. É disso que eu lembro, que foram coisas pessoais, e então eu não precisava ficar gravado comigo, era algo pra ele, né? E aí, quando eu desci do palco, o Espírito Santo falou bem assim pra mim, olha só o que aconteceu através de você. E aí, tipo, tinha muita gente orando, tinha mais pessoas no palco intercedendo pelos músicos que estavam ali e tal. E aí, ele foi muito claro e falou assim, é isso que eu quero de você, instrumento, né? Não importa em qual ministério, mas eu quero que você seja um instrumento. E aí, mesmo ele falando comigo, eu ainda briguei. Eu falei, tá, mas em qual ministério você quer que eu atue, então? Porque são muitos. Eu preciso de luz, preciso de claridade. Eu quero saber onde que eu vou. Ele falou, pode ficar na música. Eu vou fazer que o sobrenatural aconteça através da sua vida pela música. Então, é isso. E sabe que isso, embora seja uma experiência pessoal, né? Isso é muito bíblico. Porque Filipenses, ele traz pra gente que tanto o querer quanto o realizar, eles vêm de Deus. Sim. É Deus quem proporciona. Então, todo mundo vive esses dilemas. Faço ou não faço, vou ou não vou. Falo ou não falo. Falo ou não falo. Mas o que a Bíblia diz pra gente, pra aquela pessoa que está nos pés de Jesus, aquela pessoa que se relaciona com Ele, ela nos esclarece que tanto o querer quanto o realizar provém dele. Sim.
Por isso que nós precisamos sempre estar conectados com Deus, para que esse querer não seja confundido com o nosso querer, mas seja o querer de Deus. Sim. E para que a gente entenda a voz de Deus, para que a gente realmente seja usado como vaso e a gente avance nesse querer para que Deus ele possa realizar. Sim. Por meio de nós. A Bíblia ela vai dizer também que Deus ele procura adoradores. Então, Deus ele quer o nosso coração. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu sou tão pecador, nossa, mas será que é mesmo isso pra mim? Será que eu não tô enganado? Mas não, Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito, né, o tempo todo e em verdade. E essa verdade é por meio de Jesus. Jesus ele é a verdade. Sim. Ele que traz significado para aquilo que a gente faz. Então, por isso é importante a gente estar atento à voz de Deus, né? Porque Deus, ele te usou. Sim. Isso não é algo pequeno, isso não é algo... Inclusive... passou, né? Não, foi muito marcante. Toda vez que perguntam, eu sempre gosto de testemunhar sobre essa experiência mesmo. Porque foi num momento na minha vida que eu não queria mais fazer parte do Ministério de Louvor. Porque a galera às vezes esquece que Ministério de Louvor também é compromisso, né? Exatamente. Ensaio, estar na igreja. E além de, tipo assim... Deixa mesmo e vai para o ensaio. É bem assim. E eu, no auge da adolescência, assim, já estava trabalhando na época, já com 17. Não queria mais. E o meu pai sempre falou, não, você tem compromisso, eu vou te buscar. Ele sempre foi esse tipo de pai, né? Não, eu te levo, não, eu te busco. Dali a gente vai pro ensaio, dali a gente vai no sei 17 anos, primeiro emprego, começa a ter um dinheirinho, né? Já quer sair. Não, agora eu consigo sair com os meus amigos, não tem mais que pedir dinheiro pro meu pai, nem coisa do tipo. Então eu não queria mais. Eu ia por obrigação mesmo, pra não deixar meus pais chateados, né? Pra não deixar o Ministério de Louvor na mão. Mas assim, era o auge da adolescente, Azar, com 17 anos. Então eu não queria mais. Então eu fui para esse retiro mesmo já com esse sentimento de não, quando eu sair do retiro eu já vou falar que eu não quero mais, que eu não vou mais participar, que eu vou ter um tempo de banco, porque a gente perde um pouco de tempo de banco, né? Ensaia, canta, aí assiste a mensagem e canta de novo, e aí tem mais uma aula de canto, por exemplo, ou o Ministério de Louvor ajuda as crianças, ou ajuda o Ministério de Mulheres. Chegar cedo pra passar, sai tarde porque tem que ajudar a guardar as coisas. Desse jeito. Então eu não queria mais. Então foi uma experiência muito marcante pra mim, porque ele disse assim, você é minha. Tipo, você não tem o seu querer. Você tem que querer o meu querer, né? Você tem que saber o que eu quero pra sua vida. Então, depois disso, eu falei, não, Senhor, eis-me aqui. É isso. Sou brava, sou teimosa, mas eu sou sua. Tô aqui com os meus defeitos e minhas falhas pra te servir. Muito legal, muito legal. Uma coisa é fato, assim. Deus nos chama. Você que tá assistindo a gente, Deus tem um chamado pra você. E esse chamado é um chamado relevante. Não é um chamado irrelevante, onde você olha, mas eu faço tão pouco. Nossa, mas a minha contribuição, ela dentre todos os pedaços de contribuições, a minha é a menor. Mas eu já conheci pessoas que tiveram que amputar o dedinho do pé. Nossa. E precisaram andar de bengala depois, porque o corpo perdeu o equilíbrio. Caraca. Cortando o dedinho do pé. Então, assim, todos nós temos um ministério relevante. Eu fui num evento há um tempo atrás e ouvi um pastor dizendo para pastores, né, que que nós, e eu aplico isso a todos nós, né, nós precisamos cuidar da profundidade do nosso ministério, porque a largura do nosso ministério, quem cuida é Deus. Sim. Nós cuidamos da profundidade, o quanto nós vamos ser profundos naquilo que nós fazemos. No nosso compromisso, na nossa entrega. Isso é profundidade. Agora, a largura, se você vai ter 1 milhão de seguidores, se você vai ser reconhecido mundialmente, a largura é Deus que Amém. Existem, a maioria das pessoas, não existem pessoas, a maioria das pessoas tem um ministério relevante por servirem ali na sua igreja local. E isso é também algo que é trazido por Deus. É o que é inspirado pelo Espírito Santo pra gente. Então isso é algo relevante
para nós, para o nosso ministério, para o que a gente pensa. Sim, e o Ministério de Louvor, ele não é algo que a gente só faz para a igreja, assim, né? Só ali no culto de sábado de manhã, um sábado à noite, no domingo à noite, né? Isso é importante. Eu acho legal que, pelo menos falando da minha igreja local, né? Da Promessa Barão, a gente sempre teve esse olhar, assim, para os outros ministérios. Tipo, o que tá faltando, né? Como será que a gente consegue ajudar? Apesar de tá sempre cansado e sempre correndo, né? A gente sempre se dispôs a ajudar em outras partes do corpo, né? E com as crianças, por exemplo, o que tem mais pegado pra gente é isso. Como fazer as crianças viverem o sobrenatural também. Porque a gente perde um pouco disso, né? A gente acha que só a gente adulto, adolescente já mais velho, que consegue atingir e alcançar o sobrenatural de Deus, né? E as crianças também podem e devem, né, viver essas experiências. Então, a gente, às vezes, não mede mesmo o tamanho, a proporção, assim, né? Tudo que a gente pode viver. Então, a gente tem que pedir mesmo. Senhor, me mostra o que mais a gente consegue fazer, o que mais a gente consegue ajudar, né? O que está faltando sentir aqui na tua igreja, né? O que está faltando a gente atingir? E ele, se a gente realmente buscar sobre isso, estudar sobre isso, ele direciona. Amém. Vamos ouvir mais uma música? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido,
É isso aí, gente. E aí, estão gostando? Deixa aqui nos comentários de onde você tá assistindo a gente, qual é a sua igreja. Manda esse link pra galera aí da sua igreja também participar com a gente, para que nós estejamos todos conectados por meio do Mais Que Som. Isso aí, né? Tá gostando? Top. Oh, tá top. Tá. A Júlia, gente, eu tô impressionado aqui. Deixa eu confessar agora. Porque a Júlia, ela, embora seja essa moçona grandona, né? A Júlia é novinha, gente. Novinha, 23 anos, e eu já vejo ela participando há algum tempo, então a gente tem recebido alguns gigantes aqui. E quando eu falo gigantes, é gente nova e gente com ministério relevante. Então a gente na banda, pela graça de Deus, olha só que legal, a gente tem você com toda essa experiência, a gente tem a Sabrina, que também é outra minha amiga. Menina, é uma menina, mas também que tem um ministério super bacana, relevante. A gente tem a Dani, que também é outra menina. Minha amiga. Então, o Mais Que Som, ele tem sido aqui um ambiente de gigantes mesmo. E eu fico muito... Não, e participar, cara, cantar na com essas meninas, inclusive com a Thaís também. Thaís, falei, meu Deus do céu, senhor, sou tão pequena aqui nesse meio. A gente vai trazer a Thaís aqui. A Thaís não veio gravar ainda. A Thaís tá fugindo, tá com medo. Eu vou te buscar, minha filha. Sua hora, ô Thaís. A hora vai pode chegar. Esperar. E a Com foi algo muito especial. Eu acredito que pra todos, né? Pra mim foi muito especial. Eu tava muito contente. O ambiente tava muito legal. Pra mim foi um marco voltar pra Com. Principalmente a Com ali na Estância. Em 2016, se eu não me engano. Foi 2016. Eu tava noivo. E eu falei pra minha noiva, que hoje é minha esposa, amor, um beijo, eu amo você, assim, de paixão. De verão a verão, de inverno a inverno, você é o amor da minha vida. Fofinha. Ai, que lindo. Fez uma. A gente tava noivo e a gente foi pra convenção, né? E se eu não me engano, foi Corra para o Reino, alguma coisa assim. Eu não me lembro, gente. Eu acho que foi Corra para o Reino, depois foi Demarte 19. Não, porque eu já sou um jovem sem. Eu já pego o celular assim. E aí, na ocasião, eu escrevi até um texto, postei no Instagram, com um monte de crachá, porque antigamente a gente recebia crachá, né? Só do tempo analógico. E aí eu escrevi me despedindo da convenção, que esse papo de Com é agora, né? Com é novo, agora. É moderno, né? E aí eu me despedi, e aí eu fui pro Divergente, já foi uma experiência muito legal pra mim, mas a Com 25 na Estância foi um negócio que eu tava muito contente. E a vibe da banda era essa também, não era? Sim, a gente se divertiu, na verdade, Sim. né, com a galera. Então foi muito legal, foi muito marcante também. Porque a Com 25 foi a minha terceira convenção. Eu era muito novinha nas outras, né? Que você foi em todas. A minha primeira acho que foi 2003, 2005. Nossa, eu tinha tipo 4 anos de idade. Faz um tempinho já. Então, eu fui no IDMAR 19, né? Que foi a convenção. Só que vivi a convenção, mas já tinha ido na Estância outras vezes, por causa das assembleias, gravação do DVD do Geração Metanoia. Eu tava lá no meio, criança, pulando lá, super legal. Fui no Divergentes e voltei agora pra Com 25 cantando, então foi muito legal. Foi um sonho, na verdade, realizado, de voltar e ministrar. Foi pra você tá lá em cima, tal, ver a energia da galera? Não, foi assim, surreal. Porque a nossa igreja foi e nós levamos alguns adolescentes, né? Uhum. E eu sempre, meu perfil sempre foi esse de moleca, de estar pulando, de estar gritando lá no meio e não te julgo, filho. Fazendo trenzinho. Eu sou dessas. Então, e aí eu cantando ali com vocês, né? Cantando com a banda. Aí agora que eu olho pra frente, tá uns adolescentes da minha igreja lá pulando, tipo, Ju, oi! Meu Deus! Fiquei velha, me senti um pouco velha, não vou mentir. Mas eu falei, cara, que legal. Gente, 23 anos se sentindo velha, pelo amor de Deus, né? Ai. Mas eu olhei e eu falei, cara, que legal. Agora me deu até uma pontadinha assim no peito. Eu falei, nossa, a nossa geração, tipo, a esperança na nossa geração, na próxima geração ainda, né, da galera não perder essa essência promessista, né, de fazer um trenzinho no meio da música e de mesmo de estar fazendo um trenzinho, daqui a pouco voltar e tipo, Senhor, eu tô aqui, me usa e tal, né. E aquele negócio, cara, porque todo mundo pula tal, e daqui a pouco tá todo mundo revestido pelo Espírito Santo, falando em língua, sendo batizado. Muito tal. legal. Isso é
é muito bacana. Deu medo em você, assim? Eu fiquei com frio na barriga, não vou mentir. Graças a Deus, porque eu também tava morrendo de medo. Eu subi, eu coloquei o fone de retorno assim, a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, que loucura, né? O que eu tô fazendo aqui, gente? Falei, gente, não é possível que me chamaram pra isso aqui. Não, eu tenho socorro. muitos sentimentos. Assim. A primeira convenção que eu toquei foi em 2006. Então, assim, eu brinco com os meninos lá da igreja, eu falo que eu toquei na primeira convenção que foi feita com a luz apagada. Porque antes disso, a gente cantava os grandes clássicos, né? Eu te louvarei, meu bom Jesus, fazendo a coreografia. Mas é um clássico raiz muito bom essa daí. Então, assim, sabadão à noite eu ouvia Castiçal, minha pequena luz. Eu sou fã, tá? Não vou mentir, então, não. Eu também, eu fãzaço. Tenho CD até hoje em casa. A gente, antes era assim, aí em 2006 tudo mudou, né? É a banda da FUMAP tocando e tal. Luz apagada, movies girando. Mano, já deu maior bafafá já. De meu, luz e tal. Eu sempre tive medo. Hoje eu tenho medo. No Divergente eu olhei assim, meu Deus do céu. Você ensaia tudo que você vai falar e dá na hora o que eu vou falar. Não, eu vou falar Sabe o que isso. acontece quando eu fico nervosa? Eu esqueço a música, esqueço a letra. Eu também já passei por isso. E graças a Deus eu não solei, né? Graças a Deus, porque eu já, na primeira música, eu já falei como é que começa. Eu olhei pro lado, falei, Dani, como é que faz? O que é? Aí ela, eu falei, tá bom, lembrei. É isso. Não, é só você que passa por isso. Eu nunca fiz isso. Glória a Deus pela comunicação que passa as letras. Quando eu me perco, às vezes, eu sou muito chorão, assim. Eu sou emocionado, sabe? Qualquer coisa, eu já tô... Nessa com um momento especial pra mim foi quando a galera se abraçou, né? E foi algo do espírito que Deus colocou no meu coração. Eu falei pra galera, abraça seus amigos aí, vamos cantar junto. Porque, cara, é algo precioso, entendeu? A gente tá cantando um evangelho, a música era Jesus em tua presença. E o véu que separava já não separa mais. Pra mim é um negócio, tipo, pesado, sabe? Sim. Não de pesado de tenso, mas pesado de importante. E você com seus amigos, na hora que eu vi todo mundo abraçado, eu já me emocionei. E o pior de ministrar é quando você fala, e o véu, só pra te adorar. Você fala uma coisa... Tem que cantar outra. E vem outra. Desculpa, viu, Thiago? Me perdoe aí dessas pequenas falhas. Mas como hoje não é dia de falha, vamos ouvir você cantar mais uma, e isso sem falhas. Se Deus quiser. Vamos lá, roda. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome Jesus. Isso aí, gente, estamos de volta. Nossa, esse Mais Que Som tá muito bacana. Thiago, eu queria que você abrisse a câmera pro pessoal ver aqui o nosso novo cenário preparado para você. A ideia, Júlia, desse programa é que seja algo assim, à vontade, que o Mais Que Som ele seja a casa do músico promessista, do artista promessista. Top. Então, a nossa ideia é que o povo promessista veja que é tudo real, é tudo de verdade, sabe? Que nós somos pessoas que servimos as nossas igrejas locais e que existem muitas pessoas com um ministério relevante na nossa igreja. E eu quero te perguntar, assim, no seu ministério, o que pra você é relevante? O que pra você é importante? Como é que você encara essas coisas? Pergunta difícil. Acho que são muitas coisas, né, que precisam ser relevantes na nossa vida. E uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos anos é que a nossa vida espiritual, ela precisa estar em dia. A gente precisa ter uma vida espiritual, assim, diária, no nosso momento devocional com Deus diário, porque a gente só vai saber o que o Espírito quer direcionar a gente a viver com a nossa igreja se a gente buscar, se a gente perguntar. Então, é muito relevante
hoje, sempre foi, na verdade, né? Pra não deixar nenhum pastor assustado. Mas precisa ser, assim, relevante e obrigatório que a gente tenha uma vida espiritual diária, assim. Que a gente consiga realmente viver o sobrenatural no nosso ordinário também. Porque às vezes a gente acha que precisa travar só ali na nossa igreja. Quando, na verdade, o Ministério de Louvor, o Ministério de Crianças, o Ministério de Comunicação, enfim, todos os ministérios da nossa igreja, eles nos preparam para o ordinário, para o dia a dia. Então, a gente precisa, além de ser relevante na nossa igreja local, a gente também precisa ser relevante fora dela. Porque é assim que a gente vai conseguir mais pessoas para viver isso junto com a gente, para fazer parte do corpo, e vai conseguir realmente viver o que a Bíblia nos ensina, nos instrui a viver, né? Que é anunciar a palavra de Jesus. Eu costumo sempre dizer, o pessoal já deve estar muito cansado de ouvir isso, mas eu sempre falo que o nosso chamado, ele tá lá em Mateus, dado por Jesus. Ide por todo mundo e preguem o evangelho e ensinem as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Esse é o nosso ministério. E nós somos beneficiados porque nós podemos fazer isso com música. Sim. Nós podemos fazer isso com beleza, com arte. Mas isso só tem significado se nós estivermos obedecendo esse id de Jesus. Então, pregar o evangelho faz com que a nossa ação, a nossa atitude, ela seja relevante. Agora, olha só como o nosso ministério ele seria pequeno e irrelevante se a gente estivesse pregando o evangelho só na nossa igreja. Quantas horas a gente passa na igreja com as pessoas? Porque a gente passa muito tempo na igreja. Sim. Mas a gente passa muito tempo ali em ensaios, em reuniões, às vezes só com os nossos amigos, com aquela turma menor, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Sim. Se você passa o tempo na sua igreja aí com os seus amigos, continue passando. Melhore esse tempo cada vez mais, dê qualidade a esse tempo. Mas, se a gente for ver o tempo que a gente fica ali com o público, onde a gente realmente conta 1, 2, 3, tá valendo, a gente fica ali 2 horas no sábado, das 10 ao meio-dia, das 11 a 1, você que a sua igreja acontece o culto mais tarde. Algumas igrejas que tem o culto mais tarde até diminuem esse tempo, porque vira das 11 a meio-dia, né? Aos domingos, das 6 às 7. Das 6 às 7. Quando muito bem, das 6h30, 7h30, sabe? Das 6 às 7h30. Se o nosso ministério se resumir a isso, é muito pouco que nós estamos fazendo. É muito pouco. É muito pouco. E não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, isso que nós fazemos, ele passa a não ter significado. Por isso que nós precisamos viver o ID com a nossa vida. Deus nos chamou para isso. Ele poderia dar essa tarefa aos anjos. Ele poderia dar essa tarefa aos seres celestiais. Mas ele deu a nós, pobres pecadores. E ele nos deu o Espírito Santo, que nos garante o poder para fazer. Amém. Então, é algo muito top, gente. Muito, muito demais. Não sei se os professores de português que me perdoem aí. Mas demais. É muito demais. E é isso. Mas é isso. Acho que a gente tem vivido tão no automático, né? A gente tem uma rotina, né? Por exemplo, na minha igreja local, o nosso culto começa às 11, escola bíblica às 10. Então a gente chega às 8. Então a gente chega às 8, às 9h30 a gente tem o café da manhã comunitário. E agora nós começamos com uma sala de oração antes da escola bíblica, os jovens no caso. Então a gente tem esse momento de sala de oração em comunhão ali com os nossos jovens, nossos professores. E a gente ainda tem a escola bíblica em seguida e tal. Então, assim, é muito automático, tem toda uma programação. E às vezes a gente fica até bravo quando passa do horário de terminar o culto. Tipo assim, caracas, já tá falando 40 minutos já, cara. Chega, pastor, corta. Vamos tirar uma música, vamos fazer não sei o quê. A gente tá sempre vivendo no automático, assim, né? E às vezes a gente
se esquece de que o Espírito Santo tem algo para entregar pra gente. Não só em todos os dias, se a gente estiver com ele, mas ali no final de semana, como igreja, como corpo reunido, o Espírito ele tem algo para entregar. A gente tem algo para viver em comunhão ali. Só que quando a gente está ligado no automático, a gente se esquece disso. Sim. A gente se esquece de viver esse sobrenatural, né? Então, acho que um outro ponto importante para você aí de casa, para você da minha igreja, é que a gente pare um pouco de viver no automático, sabe? Acho que a gente precisa realmente pedir para o Espírito Santo diferenciar na nossa mente mesmo aquilo que é dele, para que a gente consiga ser direcionado. Porque se todo culto a gente viver como se fosse só mais um culto, é irrelevante. E nós fomos chamados para ser relevantes, né? Nossa, não tem mais nem o que dizer. Pega essa palavra, você aí na sua Recebe. casa. Júlia, muito legal te receber aqui. Eu acho que você muda de status hoje, você não é mais estagiária, tá? Conseguimos, família. Você que quer que a Júlia seja efetivada no CAR, coloca aí nos comentários, #Júlia na celebração. Por favor, gente. Muito legal te receber aqui. Nesse momento eu quero orar por você, a gente já tá caminhando pro fim, passa rápido, né? Nossa, muito rápido. Quero orar por você, pelo seu ministério, para que você continue sendo essa garota inspiradora, braba, boa no ministério, ajude a sua igreja local. Amém. Você, na celebração, você já ajuda muito. Ajudei uma A vez. gente é muito feliz tendo você com a gente. Obrigada. Vamos orar então? Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida da Júlia, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem dado a ela um coração de serviço, um coração voluntário, um coração que entende que o teu reino ele precisa ser pregado a todas as pessoas. Em nome de Jesus, o nosso desejo é que o Senhor frutifique ainda mais o ministério da Júlia, Senhor. Não importa como, seja cantando, seja se relacionando com as pessoas, seja no ministério infantil, que o teu perfume continue sendo espalhado por esse mundo pela vida da Júlia. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Júlia, deixa o seu beijo pro povo aí. A gente tem um desafio aqui que é o mais que som em uma palavra. Dá um tchau pro pessoal aí. Nossa, e eu depois a fiquei gente vai nervosa. pro desafio. Uma palavra? Tá. Pra dar tchau. Manda um abraço fiquei aí, nervosa, pessoal. já. Suas considerações finais. Não vai ter corte, viu, Thiago? Né? Pode... Corta, por favor. Bom, gente, muito obrigada por me receber. Obrigada, Fábio, pelo carinho. Foi um prazer. Vou deixar um beijo aqui, que mandaram deixar um beijo. Então, um beijo. E a gente se vê por aí, se Deus quiser. Isso aí. Mais que som em uma palavra. Comunhão. É mais que som, é adoração. Até semana que vem.